E aí, galera, estamos iniciando mais um devocional. Vocês estão no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos estudar sobre os bem-aventurados, aqueles que são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sejam bem-vindos, vocês estão no canal da Igreja Hebron. Se caso você ainda não é inscrito no YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal, acione o sininho e também faça comentários e curta, as nossas postagens, porque assim o robô do YouTube vai entender que a mensagem nossa é importante e muito mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos meditar hoje nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus ele tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é o Rei. Então ele vai apresentar Jesus Cristo como Rei e vai falar para os súditos desse reino que maneira que eles devem entrar nesse reino. E uma vez que eles ingressaram no reino, qual a maneira, de que forma que eles devem se comportar. Então nós vamos ver nessa noite uma forma que nós temos que nos comportar a partir do momento que nós estamos no reino de Cristo. Então quem entra no reino? Quem é aquele que vai entrar no reino? A gente já viu quem é que faz parte do reino de Deus. São os pobres em espíritos, são aqueles que choram, são os mansos, são aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, quando a gente reconhece esse estado que nós vivemos, nós passamos a fazer parte do reino de Deus, entramos no reino de Deus. E a partir de hoje, a partir desse estudo de hoje, dos misericordiosos, nós vamos entender de que forma que Jesus Cristo quer que os seus súditos permaneçam, já que eles entraram no reino. Como é que eles têm que agir com relação a outras pessoas. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 7, para que a gente possa dar continuidade no nosso estudo de hoje. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Então nós acabamos de ler mais uma afirmação impactante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar que os misericordiosos são felizes, são bem-aventurados, e são esses que alcançarão a misericórdia. Então, como é que eu entro no reino de Deus? Eu entro no reino de Deus clamando por misericórdia, olhando para Deus e clamando por misericórdia. Por quê? Porque eu sou pobre em espírito. Por quê? Porque eu choro diante do pecado, diante das dificuldades. Por quê? Porque eu sou manso, eu não fico revidando as contendas, as intrigas, as dificuldades. E porque eu tenho sede e fome de justiça. Então, quando eu clamo essa misericórdia de Deus, eu recebendo essa misericórdia de Deus, eu ingresso, eu entro no reino de Deus. E agora, permanecendo no reino de Deus, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou exercer misericórdia para o meu próximo, com as outras pessoas. Então, o que o Sermão da Montanha, Jesus vem trazer para a gente? Ele vem confrontar a nossa vã maneira de ver. Ele vem contra os nossos princípios, contra os nossos pensamentos, contra nossas formas de agir. E ele vai falar que o que realmente importa para um cidadão do reino dos céus é ele agir diante da conformidade, conforme aquilo que Jesus Cristo tem ensinado aqui nesse sermão. Ou seja, o que é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser pobre em espírito, eu tenho que chorar, eu tenho que ser manso, eu tenho que ter sede e fome de justiça, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser limpo de coração, eu tenho que ser um pacificador. Então, quando eu vou agindo desta forma, eu estou no reino de Deus e eu permaneço no reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus espera do cidadão do reino de Deus. Assim que eu ingresso no reino de Deus, não é somente ingressar no reino de Deus. A minha permanência requer que eu manifeste fruto, e o meu fruto é mansidão, o meu fruto é
pacífico, é ser humilde, é ser misericordioso, é ser limpo de coração. São essas coisas que Deus pede daqueles que resolveram ingressar e permanecer no reino dos céus. Então, quando eu quero viver essas bem-aventuranças, isso vai gerar uma integridade na minha vida, vai me transformar numa pessoa íntegra diante do reino de Deus. E essa integridade interior, ela vai gerar uns bons comportamentos. Então, o cristianismo, ele vem o quê? Confrontar o meu coração, confrontar a minha maneira de viver. E quando ele confronta a minha vida e mostra que eu estou totalmente fora dos padrões de Deus, e eu me rendo a essa graça, a esse amor, a essa misericórdia de Deus, e eu quero manifestar aquilo que Deus colocou na minha vida, então eu vou exteriorizar tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração. E é por isso que em Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, Jesus vai falar assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então essa integridade interior não é alguma coisa exterior, não é coisas que as pessoas podem observar em mim e ver, mas são coisas que partem de dentro de mim e vão a favor do meu próximo, do meu semelhante. E agora eu vou agir com bondade e com misericórdia diante do meu semelhante. Por quê? Porque eu me tornei um cidadão do reino dos céus. Então nós entendemos que Jesus está diante de uma sociedade cheia de hipocrisia, de uma sociedade cheia de falsidade e cheia de mentiras. Então os romanos, eles tinham vários deuses, adoravam vários deuses, e eles praticavam injustiça, praticavam maldade, praticavam violência. E os judeus que eram para ser os sacerdotes, né, que levariam o Deus vivo, né, para toda a humanidade, eles estavam corrompidos, e eles também viviam uma religião de questões exteriores, demonstrando aquilo que eles eram de uma forma exterior. Então Jesus, ele vem confrontar tudo isso, ele vem falar que o reino de Deus, a palavra reino de Deus, eles entendiam muito bem, quer dizer, o reino dos céus, quer dizer o reino de Deus. Então quando Jesus fala assim, bem-aventurados, porque deles serão o reino dos céus, ele está falando, deles serão o reino de Deus. Então o reino de Deus requer o quê? Essa integridade interior. E quando eu tenho essa integridade interior, o que acontece comigo? Eu manifesto bons comportamentos. Como é que os judeus eram? Vamos dar uma lembrada o que Jesus falou lá em Mateus 23. Que forma que era a religião dos judeus? Era uma religião exterior, era uma religião de mostrar para as pessoas aquilo que eles não eram no interior. Então era somente por fora. Como Jesus diz, eles eram um sepulcro, né? um túmulo caiado, pintado de cal, né? Pintado de branco, arrumado por fora. Mas dentro era um monte de ossos, um monte de morte, um monte de corrupção. Então vamos tentar lembrar o que Jesus falou a respeito desses homens que viviam uma religião exterior, mas não tinham uma mudança no seu interior. A religião judaica, ela enfatizava o exterior, e isso nós chamamos de hipocrisia. Lá em Mateus capítulo 23, eles buscavam o que Jesus vai falar? Eles buscavam visibilidades. Ele fala que as obras que eles faziam para que eles fossem vistos pelos homens. Outra coisa, eles buscavam os primeiros lugares. Então eles queriam ter os lugares de destaque para que eles recebessem os reconhecimentos das pessoas. E Jesus falou também que eles gostavam de ser cumprimentados nas praças. Então eles queriam ter esse reconhecimento, eles queriam receber louvor e glória das pessoas. Eles faziam longas orações, por quê? Para mostrar a religiosidade, para mostrar que eles eram espirituais e mostrar para as pessoas essa espiritualidade. E outra coisa também que Jesus enfatizou no capítulo 23 é que eles alongavam as vestes deles. Então as vestes judaicas, elas tinham os filactérios, eles tinham as franjas, eles alongavam essas coisas para quê? Para que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles realmente eram pessoas puras, que realmente eles eram pessoas santas, mas tudo isso é apenas hipocrisia. Então Jesus estava ensinando aos religiosos, aos escribas e aos fariseus que a verdadeira religião, ela não transforma o exterior, mas ela muda
o interior. O que nós chamamos isso? Nós chamamos de legalismo, chamamos isso de religiosidade. Então Jesus ele vem apresentar as bem-aventuranças e as pessoas têm que entender isso. Primeiro eu olho para o meu estado de espírito, primeiro eu olho para a minha condição diante de Deus e depois eu vou ser aceito no reino, eu vou entrar no reino. E uma vez que eu entrei no reino, agora eu tenho que manifestar aquela integridade interior, aquela transformação que Jesus fez na minha vida para o meu próximo, para o meu semelhante. Nós vejamos um paralelo que existe entre os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, e aqui também o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que está em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, que nós estamos estudando. Então você vai observar que os 10 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus, o homem com Deus, perdão, os 4 primeiros, o homem com Deus, e os outros 6, o homem com o seu próximo. E aqui a gente vê um paralelo também nas bem-aventuranças. As 4 primeiras bem-aventuranças está relacionada está falando do relacionamento entre o homem e Deus. E as outras 4 bem-aventuranças falam com relação do homem ao seu semelhante. Então, primeiro vai falar o quê? Do interior, né? Da forma que eu vou me ver interiormente, né? Eu me vejo pobre em espírito, eu me vejo chorando diante da minha miséria, diante do meu pecado. Eu me vejo manso diante das afrontas, diante das acusações. Eu me vejo com fome e sede de justiça. Então essa é uma condição interior. Aí numa condição exterior, eu vou me tornar um misericordioso, eu vou me tornar um pacificador, eu vou me tornar alguém que é perseguido por causa da justiça, eu vou me tornar uma pessoa que é limpa de coração. Então está falando diretamente das nossas ações, da forma que eu vou me comportar diante do meu semelhante. Então Jesus está falando assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão, alcançarão o que? A misericórdia. Então quando eu sou misericordioso, quando eu sou um cidadão do reino e exerço misericórdia com o meu semelhante, da mesma forma a misericórdia de Deus vem sobre a minha vida. Então nós vemos que existe 2 palavras que elas são co-irmãs, são quase que sinônimos, mas elas têm uma distinção um pouco diferente. Uma é a graça e a outra é a misericórdia. O que é a graça? A graça ela vai tratar diretamente com os meus pecados, e a misericórdia ela vai tratar diretamente com a ação dos meus pecados. Então a graça é o favor imerecido de Deus. Deus, ele pela graça dele, ele me recebe como filho. Agora, pela misericórdia de Deus, ele perdoa os meus pecados. Pela misericórdia de Deus, ele não imputa a mim, ou seja, ele não vai me julgar e me pagar segundo aquilo que eu mereço. Então a misericórdia de Deus vai impedir que eu receba aquilo que eu mereço. Então a misericórdia é ser poupado de receber aquilo que eu tinha que receber. Porque nós vamos entender muito bem, que diz lá em Romanos, que o pecado, ele tem um salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Mas agora eu recebendo a misericórdia de Deus, eu sou pecador. Um pecador justificado pela cruz de Cristo, pelo sacrifício do Senhor. O que eu deveria merecer? O que eu deveria receber de Deus? A morte pelos meus pecados. Mas eu já não morro mais, eu morro fisicamente, né? Se caso a gente não for arrebatado, eu morro fisicamente, mas espiritualmente eu não morro mais. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo, eles já passaram da morte para a vida. E o que é isso? É a misericórdia de Deus. Eu merecia receber uma punição pelos meus pecados, e o que eu recebo? A vida eterna. Por quê? Porque Deus ele vai me tratar com misericórdia. E eu glorifico e louvo a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então a misericórdia é outra coisa que eu quero falar para vocês. Não é um sentimento. Eu senti algo no meu coração, eu senti dó daquela pessoa, eu senti pena daquela pessoa. Não. A misericórdia é um posicionamento. A misericórdia é um princípio bíblico. Misericórdia é perdoar mesmo quando você está sentindo dor.
quando você está sendo maltratado, mesmo quando você está sendo injustiçado. Você vai e exerce misericórdia para a pessoa que te ofende, para a pessoa que te faz mal. Então, eu e você merecíamos receber, sabe o quê? O inferno, o julgamento de morte e sermos lançados no inferno. Mas Deus, ele através do Filho dele, ele resolve agir com misericórdia. Nós ofendemos a Deus. Nós todos maculamos a glória, a santidade de Deus. Mas ao invés de Deus nos punir, ao invés de Deus nos castigar, o que ele faz? Ele age com misericórdia. Ele vê o sacrifício do Filho dele sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus Cristo nos cobrindo, nos purificando de nosso pecado, e ele nos leva para o reino dele, por causa da misericórdia dele. Então o que Jesus está ensinando é isso: assim como vocês receberam misericórdia de Deus, sejam misericordiosos também com as pessoas. Como eu disse, não é um sentimento, é um princípio. E eu vou perdoar até mesmo aqueles que me fazem mal. Por quê? Por causa da misericórdia. Eu vou perdoar até mesmo aqueles que agem com injustiça contra a minha vida. Por quê? Por causa da misericórdia. Então, quando eu sou misericordioso, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. E outra, eu recebo na contrapartida a misericórdia de Deus. Mas você deve estar falando: poxa, pastor, é tão difícil eu tratar bem, ter misericórdia daquele que me persegue, daquele que me maltrata, daquele que age com injustiça com a minha vida. É difícil, como homem é difícil. Mas eu tenho que entender o seguinte, que a misericórdia, ela é recebida a partir do momento que eu conheço a Deus. Quando eu passo a conhecer a Deus, eu começo a fazer parte e receber os atributos de Deus sobre a minha vida. Eu começo a agir com misericórdia. A misericórdia de Deus, ela vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. Por quê? Porque Deus, ele começa a compartilhar com o homem redimido, o homem que foi resgatado, o homem que foi perdoado. Ele vai compartilhar com ele os seus atributos. Vamos ver o que Moisés fala a respeito de Deus. Então nós vamos ver que Deus é um Deus misericordioso e ele quer compartilhar com a gente esse atributo da misericórdia. Então eu vou conseguir sim agir com misericórdia quando eu for injustiçado. Eu vou conseguir sim agir com misericórdia quando eu for perseguido. Eu vou conseguir sim agir com misericórdia quando eu for maltratado, porque isso não vem de mim. É quando eu entro no reino, quando eu me torno um cidadão do reino. A partir desse momento, Deus faz com que esses atributos venham sobre a minha vida. Ele compartilha esses atributos comigo. E aí eu começo a exercer também misericórdia com os meus semelhantes. Vamos ver o que Moisés fala a respeito desse Deus bondoso e desse Deus misericordioso. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6 e 7. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de sua bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, de que de maneira alguma considera o inocente quem é culpado, que castiga o pecado nos pais e nos filhos, e dos filhos dos pais, até a terceira geração. E nesse instante Moisés curvou-se no chão e adorou a Deus, dizendo: Agora achei o favor dos seus olhos. Vá, Senhor, no meio de nós, porque este povo é muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e os nossos pecados, e toma-nos na tua propriedade. Então aqui a gente vê Moisés proclamando, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. E é quase que o nome de Deus, Ele vai falar aqui. Então Moisés proclamou, ou seja, ele declarou o quê? Senhor, Senhor, Deus misericordioso. Então é como se fosse um dos nomes de Deus. Deus misericordioso. Então esse Deus de misericórdia, esse Deus misericordioso, ele quer que nós também sejamos misericordiosos com as pessoas, da forma que ele perdoa os nossos pecados, da forma que ele não imputa o pecado a nós, quando nós
clamamos pelo perdão, Ele vai e nos perdoa. É da mesma forma que Ele quer que a gente perdoe aqueles que agem mal diante de nós. Então, a misericórdia é você agir com bondade, é você agir com justiça diante daqueles que muitas vezes pecam, até mesmo inocentemente, ou por causa do pecado, ou por causa de viver num mundo de corrupção. Vocês vão lembrar que na cruz Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali era o Deus vivo sendo crucificado e perdoando pessoas que não sabiam o que fazia. E lá na frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, você vai ver Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Clamando ali e falando também: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então nós temos que ser misericordiosos para podermos receber a misericórdia de Deus. Então o Senhor Jesus ele vai falar: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Totalmente ao contrário da forma que o mundo pensa e da forma que o mundo apresenta. Porque quem é que se dá bem no mundo? É o violento. Quem é que se dá bem no mundo são os agressivos. Quem é que se dá bem no mundo são aqueles que vão ultrapassando, são aqueles que vão apertando e massacrando as pessoas. Essa é a visão do mundo, né? Enquanto eu vou oprimindo as pessoas, eu vou me dando bem. É interessante, meu irmão e minha irmã, quando você age com bondade, quando você age com misericórdia, o mundo não consegue te compreender. Sabe por quê? Porque são padrões totalmente ao contrário. Quando você fala que vai perdoar, quando você fala que vai deixar para lá, quando você fala que você não vai cobrar de alguém um posicionamento errado que a pessoa tomou, você pode ver que as pessoas ao teu redor, as pessoas que não conhecem Deus, começam até a pensar que você é bobo, começam a falar: pô, você não pode agir assim, você tem que cobrar isso, essa pessoa tem que pagar, não é por aí. Por quê? Porque o mundo não consegue compreender. Então existe uma grande diferença entre aquele que quer agir com misericórdia e aquele que quer agir pelo mundo. Então quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quem quer agir com misericórdia torna-se amigo de Deus. Então quando nós agimos com misericórdia, existe um benefício na nossa vida. Qual que é o benefício de agir com misericórdia? É receber a misericórdia de Deus. Então misericórdia é igual misericórdia. E quando eu compartilho a misericórdia com o meu semelhante, Deus ele acaba fazendo o quê? Ele acaba me abençoando, ele acaba transformando a minha vida, derramando sobre a minha vida a misericórdia. Mas quando eu ajo sem misericórdia com as pessoas, então eu estou abrindo mão da misericórdia de Deus. E isso é um grande perigo. Sabe por quê? Porque além de eu receber essa falta de misericórdia ainda aqui nessa vida, um dia todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. E nós vamos responder diante de Deus por aquilo que nós fizemos, de bem ou de mal, aquilo que nós fizemos para as pessoas. Ou seja, se eu não perdoei, será que eu serei perdoado? Se eu não amei, será que Deus vai me amar? Se eu não tive misericórdia, será que Deus vai agir com misericórdia na minha vida? Vamos ver como é que fica isso diante de Deus naquele grande dia, quando todas a população do mundo, né? Todas as pessoas que já existiram e ainda irão existir, vão comparecer diante do tribunal de Cristo e ali terão que acertar conta com o Senhor de tudo que fizeram. Vamos ver se vale a pena a gente exercer misericórdia? Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vemos aqui Tiago, né? o meio irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, falando o seguinte: que no juízo não haverá misericórdia para aqueles que não agiram com misericórdia. Então está muito bem alinhado com aquilo que o meio irmão dele falou, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então quando eu trato as pessoas sem misericórdia, quando eu me apresentar naquele grande dia diante de Deus, o meu juízo também será sem misericórdia. Mas se eu agir com misericórdia diante das pessoas,
entendendo, compreendendo, tendo paciência, caminhando, perdoando, seguindo em frente, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber misericórdia naquele grande dia. E aqui Tiago ele termina falando assim, né? A misericórdia triunfa, ela vence o juízo. Então eu tenho que exercer essa misericórdia para que eu possa receber misericórdia. Então ser misericordioso não é uma opção. Ser misericordioso é uma característica daquele que é salvo. Se você não consegue ter misericórdia com as pessoas, toma cuidado, porque pode ser que você ainda não passou por um processo de regeneração. Você conhece Jesus de ouvir falar, como Jó disse, né? Você conhece Jesus de andar na igreja, de estar na igreja, de ter uma Bíblia, de cantar louvores, de ser um dizimista talvez, de participar de eventos, mas se você não tem misericórdia das pessoas, tome muito, muito cuidado, porque naquele grande dia, nós que não exercemos misericórdia, passaremos no juízo diante de Deus, também sem receber misericórdia. E ai daquele que se apresentar diante de Deus, sem essa possibilidade de ter o benefício da misericórdia. Ai dessa pessoa, sabe por quê? Porque vai receber toda a condenação e toda a ira de Deus. E é por isso que Jesus está ensinando para aquela multidão e para os discípulos que estão assentados ali no monte. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão, eles receberão a misericórdia. Então são duas situações. A primeira é no juízo e a segunda já é aqui nessa vida. Tem uma personagem na Bíblia que é o Jó. O Jó, ele explica o seguinte, que ele agia com misericórdia aqui nessa vida, com as pessoas, e que ele recebia misericórdia de Deus. Não é uma troca, lembra que eu falei? É uma característica daquele que é salvo. Quem é salvo vai agir com misericórdia. Então Jó era um homem temente a Deus, e por ser temente a Deus e conhecer o Deus misericordioso, ele também agia com misericórdia. E numa contrapartida, como Jesus falou, os misericordiosos são bem-aventurados, são felizes, porque eles receberão misericórdia. Então Jó, por ser misericordioso, também recebia misericórdia de Deus. Vamos ler o que Jó disse para Deus. Livro de Jó, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 16. Todo que me via considerava-me feliz, e todo que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão que não tinha com quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como um manto e diadema. Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Então aqui no capítulo 29 a gente vê Jó, né, orando e falando com Deus, e ele vai falando que ele era o pai dos necessitados, que ele era os olhos do cego, que ele era os pés do aleijado, mostrando que ele agia com misericórdia diante das pessoas que eram necessitadas. Fala que ele ouvia com dedicação aqueles que eram desconhecidos, que ele socorria a viúva, que ele socorria o órfão. E ele fala que a graça, né, daquele que estava morrendo, né, vinha sobre ele, né, vinha sobre ele. E as pessoas davam testemunho a respeito da vida de Jó. Então Jó está falando aqui o seguinte: eu era um homem misericordioso, sou um homem misericordioso, e Deus também tem me derramado sobre a minha vida, tem me coberto, né, da misericórdia dele. Então são esses dois aspectos, meu irmão. Primeiro, que a gente recebe misericórdia aqui nessa vida, e segundo, que quando nós chegarmos diante de Deus, para que nós sejamos julgados por Deus, nós também vamos receber misericórdia. Mas é sem legalismo. Lembra que eu falei do legalismo, da religiosidade? É sem legalismo. Eu não vou fazer essas coisas para eu receber a misericórdia. Eu faço porque é uma coisa inata minha.
Deus, quando eu entrei no reino, Ele me transformou num homem misericordioso, num homem perdoador. Então, é sem legalismo, mas é de uma forma natural, é com naturalidade. Eu vou agir com naturalidade. Eu vou perdoar, eu vou exercer misericórdia, eu vou socorrer, eu vou ajudar, eu vou estender a minha mão, eu vou dar, eu vou chorar com aqueles que choram. Por quê? Porque é uma coisa natural minha. Agora eu sou um cidadão do reino, e eu sendo cidadão do reino, eu sou misericordioso, e eu sendo misericordioso, eu recebo misericórdia. Quando me converti, eu era de uma grande igreja, essas igrejas neopentecostais, né? Ela era considerada, das neopentecostais, na época, a terceira maior igreja. Hoje não é mais a terceira maior igreja, mas na época ela era a terceira maior igreja. E eles arrecadavam rios e rios de dinheiro, sabe? Apresentando uma misericórdia, um cuidado com o órfão, um cuidado com o idoso, um cuidado com o drogado. E algumas vezes eu tive a oportunidade de visitar, né, os orfanatos, os abrigos, as casas de recuperação. Então o que eles faziam? Eles mantinham lá uma quantidade de pessoas, 20 a 30 crianças, e entre também 20 a 30 drogados, 20 a 30 idosos, e em cima, né, dessa caridade, em cima dessa bondade que eles exerciam a essas pessoas, eles arrecadavam recursos, levantavam rios e rios de dinheiro. Para quê? Para que eles usassem para eles mesmos. E na verdade, aquelas pessoas que estavam ali, acabavam recebendo ajudas de outras instituições, de outras pessoas, de órgãos do governo, enfim. E a igreja ia se enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. A igreja, que eu digo assim, a liderança corrupta, né, dessa igreja neopentecostal que a gente conhece. Então eram pessoas que usavam, né, a caridade, usavam a misericórdia para ganhar dinheiro. É por isso que Paulo fala a Timóteo, né? Nos últimos dias, muitos terão a piedade como fonte de lucro. Então a gente tem visto isso. Então, exercer misericórdia é sem legalismo. Nós temos que exercer misericórdia de uma forma natural. Como Jó agia. Deus dá testemunho de Jó. É um homem justo, é um homem reto. Senão Deus iria falar, ele é um homem pecador, porque ele está fazendo isso por legalismo. Não, ele fazia porque era natural. Jó agia daquela forma porque era algo natural na vida dele. Aí vem a pergunta, né? O que eu tenho que fazer para eu receber misericórdia? Nada. Você não tem que fazer nada. Sabe por quê? Porque quando você se considera pobre em espírito, quando você chora diante do pecado do mundo, quando você é uma pessoa mansa diante das afrontas e das acusações, quando você tem sede e fome de justiça, e você busca essa fonte, que é o próprio Deus, esse Deus misericordioso acaba derramando da misericórdia dele sobre a tua vida. E você recebendo a misericórdia dele na tua vida, agora você tem que agir com misericórdia com as outras pessoas. Eu tenho 23 anos, né, de evangelho, 23 anos que eu congrego na igreja, e eu já vi vários irmãos agirem de várias maneiras. Os que eu tenho mais dificuldade são os religiosos, são os legalistas. Sabe por quê? Ficam o tempo todo apontando o pecado das pessoas, ficam o tempo todo fofocando, falando da vida das pessoas. Olha, fulano de tal é isso, ciclana é aquilo, beltrano é aquilo outro. E essas pessoas legalistas, religiosas, não são misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles, quando eles fazem isso, quando eles apontam o erro e a fraqueza dos outros, eles não entendem que eles são pobres em espírito. Eles não entendem que eles precisam chorar. Eles não entendem que eles necessitam ter sede e fome de justiça. Eles não entendem que eles precisam de ser mansos. Não. Por quê? Porque eles se vestem das próprias justiças deles. E quando eles se vestem da própria justiça deles e não da justiça de Deus, eles se tornam o quê? Miseráveis. São pessoas miseráveis. Essas pessoas que ficam usando a religião e apontando o pecado das pessoas, falando, né, de casa em casa, falando de roda em roda, são pessoas que são miseráveis e ainda não entenderam isso. São apenas legalistas religiosos que não conseguiram entender nada disso. Então, quando eu declaro a minha justiça, eu me condeno na minha justiça, porque eu me declaro como um miserável. Mas qual é o clamor do santo? Qual é o clamor do necessitado? Qual é o clamor daquele que entende que ele precisa de receber a misericórdia de Deus? Abacuque tem alguma coisa para ensinar para mim e para você. Vamos aprender com o profeta Abacuque.
Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Pela vida do profeta Abacuque. Na tua ira, Deus, lembra da tua misericórdia. Senhor, eu ouvi a tua fama e eu temi. Por quê? Porque Deus é justiça, irmãos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E triste coisa é cair nas mãos, né, do Deus vivo. E eu quero falar um negócio para vocês, irmãos. Triste é o homem e a mulher que entrar em juízo sem misericórdia, aquele que vai receber o cálice da ira de Deus. E é por isso que é o meu clamor e o teu clamor sempre, né? A partir de hoje, que a gente possa entender, Senhor, na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. E aí Deus ele vai nos conceder graça e vai nos conceder misericórdia. Por quê? Porque Ele é um Deus bondoso. E para terminar, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, um homem chegou diante de Jesus para testar Jesus. E ele perguntou para Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Como é que você entende? Ele falou, amar o teu Deus, né? Acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente. E aí Jesus falou para ele assim, então vou te contar uma história. Um homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ele foi pego por ladrões, e ele apanhou, e ele ficou caído ali quase morto. Passou ali um pastor, passou longe dele, nem olhou para ele, porque estava muito preocupado, estava muito ocupado. Depois também passou ali um irmão do Ministério do Louvor, passou ali um obreiro da igreja, passou ali uma irmã da igreja, do ciclo de oração, um irmão que congregava na igreja, mas tinha muita coisa para fazer, muita tarefa, também não se preocupou, também não foi atrás, passou longe. E de repente passou ali um samaritano. E aquele samaritano parou, olhou para aquela pessoa, cuidou dele, cuidou das feridas, pôs sobre a cavalgadura, levou até o hotel, pagou as diárias do hotel, pediu para cuidar dele, falou, quando eu voltar, se ele te trouxe algum gasto, eu vou pagar esse gasto. E aí Jesus olhou para aquele homem e perguntou assim, qual dessas pessoas exerceram misericórdia? Qual dessas pessoas foram o próximo daquele que estava caído? E aí aquele doutor da lei, o escriba, que queria testar Jesus, falou assim, foi aquele que agiu com misericórdia. E sabe o que foi que Jesus falou? Vai e faça o mesmo. Então é essa a mensagem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Você pode fazer o mesmo que o samaritano fez. Você pode fazer o mesmo. E você vai receber a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar um minutinho? Pai poderoso e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo de hoje, por essa mensagem tão abençoada, Pai, tão edificadora nas nossas vidas, ó Pai. Que nós sejamos sim, ó Pai, ó Senhor, esses misericordiosos, ó Pai, nesse mundo que vive perdido, nesse mundo de pecado, nesse mundo, Pai, de polarizações, ó Pai, que nós venhamos ser misericordiosos, ó Pai, com o nosso próximo, com o nosso irmão, meu Deus, com os necessitados, ó Pai, com os cegos, com os coxos, com as viúvas, com os órfãos, ó Pai, com os embriagados, Senhor, com as crianças, com os negros, com as prostitutas, com os homossexuais, ó Pai, com todos os marginalizados, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, agir com misericórdia, Pai, e que nós sejamos alcançados pela tua misericórdia, Pai. Como o teu servo Abacuque disse, ó Pai, Senhor, na tua ira, meu Deus, lembra da tua misericórdia. É o que nós te pedimos neste dia, Pai, neste dia tão abençoado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter vindo comigo, né, até aqui. Ter aprendido esses ensinamentos. Eu vou fazer mais uma brincadeira com você. Você escreve aí, eu sou misericordioso, tá bom? Se você veio até aqui, você aprendeu, escreve aí nos comentários, eu sou misericordioso, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos dar continuidade na terça-feira que vem nesse estudo das bem-aventuranças, né?
Nós vamos agora para o segundo passo, né, das atitudes daqueles que estão no reino de Deus, né? Então nós vamos aprender mais do Senhor e eu quero te agradecer por você estar sempre comigo. Um beijo no coração, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém